Olá pessoal, neste momento começaremos o estudo das provas em espécie. A primeira prova que analisaremos será o exame do corpo de delito, tema disciplinado nos artigos 158 a 184 do CPP. O objetivo ou finalidade da prova é formar a convicção do juiz sobre os seus elementos necessários para a decisão da causa. Neste sentido, o ensinamento de Mirabete, quando refere que provar é produzir um estado de certeza na consciência e mente do juiz para sua convicção a respeito da existência ou inexistência de um fato, ou da verdade ou falsidade de uma afirmação, sobre uma situação de fato que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Das provas em espécie do processo penal, iremos destacar o exame de corpo de delito e nas perícias em geral, no interrogatório, na confissão e nas declarações do ofendido. A perícia é um exame que tem como principal objetivo instruir o julgador. É um meio de prova realizado por um perito, uma declaração técnica acerca de um elemento de prova. É importante destacar que existe uma diferença entre corpo de delito e o exame de corpo de delito, uma vez que o corpo de delito são vestígios materiais deixados pelo crime. Ele é a prova da existência da materialidade do delito, enquanto o exame do corpo de delito é como uma verificação dessa prova. É uma espécie de perícia que reúne os vestígios do fato criminoso. O exame de corpo de delito pode ser classificado de duas formas, assim como dispõe o artigo 158 do Código de Processo Penal. Do modo direto, quando realizado diante do vestígio deixado pela infração penal, por exemplo, a necropsia do cadáver. Já o modo indireto é aquele realizado com base em informações verdadeiras fornecidas aos peritos quando não dispuserem estes do vestígio deixado pelo delito. Através do artigo 158 do CPP brasileiro, foi consagrado a obrigatoriedade do exame do corpo de delito quando o fato deixar vestígios. Assim, a cadeia de custódia é um elemento imprescindível acerca do exame de corpo de delito. Com a reforma inserida pela Lei 13.964 de 2019, houveram grandes inovações acerca de temática e ela passou a ser inserida no CPP. Podemos ainda definir que a cadeia de custódia é como um conjunto de procedimentos necessários destinados a preservar a integridade, a legalidade e a confiabilidade da prova, consagrado no artigo 158 do CPP. Não podemos esquecer que o estudo da cadeia de custódia é crucial para certificar a autenticidade da prova. A cadeia de custódia envolve todos os procedimentos acerca dos vestígios coletados e todas as etapas dela são documentados, visando a integridade dos vestígios coletados. Sua demonstração é feita pelo artigo 158, onde primeiramente ocorre o reconhecimento, que é a procura pelo elemento potencial da produção da prova pericial. Em seguida ocorre o isolamento do local do crime e a ficção, que é descrita detalhada do vestígio encontrado. Durante a etapa seguinte será realizada a coleta do vestígio e o acondicionamento, que é quando ele vai ser embalado individualmente com toda a descrição. O transporte do vestígio, ele deve ser feito com condições adequadas para garantir a manutenção das características originais. Após o transporte, ocorre a transferência de posse do vestígio para, enfim, dar início à fase do processamento, que trata-se do exame pericial em si, onde ocorre a manipulação do vestígio, que será finalizado pelo perito através de um laudo. Após, ocorre então a etapa de armazenamento em condições adequadas do vestígio. É devidamente tudo sendo documentado para, enfim, diante de uma autorização judicial e seguindo a legislação, ocorrer o descarte, que é o procedimento da liberação do vestígio. Caso as recomendações da cadeia de custódia não sejam realizadas da maneira correta. Isso acarretará a inadmissibilidade da prova pericial nos casos em que seja possível mostrar o prejuízo do material analisado.
Existem ainda algumas espécies de perícias a serem citadas, como necropsia, que é o exame feito no cadáver para determinar a causa da morte, como exame do local do crime, que vai possibilitar o recolhimento de informações para a reconstrução do fato. O exame laboratorial é aqueles realizados em locais próprios para estudo científico. A avaliação, que é o exame para valorar coisas destruídas ou produtos do crime. O exame grafotécnico, que é o exame para comparação da autoria dos escritos. E o exame dos instrumentos, que são utilizados para a realização do fato criminoso. A perícia de comparação de perfil genético, diante das inovações inseridas pela Lei 12.654 de 2012, passou a regulamentar o exame pericial de análise, a comparação das sequências de DNA para fins de identificação criminal. Esse tipo de prova possui um papel fundamental, mas tem uma eficácia condicionada ao oferecimento do material genético pelo suspeito, tendo em vista que a extração ela pode ser feita de maneira forçada por conta do princípio da presunção de inocência e do privilégio contra a autoincriminação. A partir da comparação será feita um laudo pericial por um perito oficial. Diante do exposto, será que é possível afirmar que o exame de corpo de delito é superior aos outros tipos de provas? A resposta é não, pois não existe uma cadeia de superioridade de provas no processo penal, já que o convencimento do juiz será feito através do contraditório e do conjunto probatório, mesmo com a autorização da ciência que criou uma falsa verdade. Ela é uma prova como todas as outras. Interrogatório é o ato processual em que o acusado tem a oportunidade de ser ouvido pelo juiz, apresentando a sua versão defendida dos fatos que eles estão acusando. Existem opiniões que divergem acerca da natureza jurídica do interrogatório. Ele pode ser realizado como apenas um meio de prova, apenas um meio de defesa, ambos ou sendo primordialmente um meio de defesa e, em segunda forma, um meio de prova. Nessa última, eles vão coexistir de forma inevitável, pois o caráter do meio de defesa vai ser potencializado a servir como meio de prova. Aqui, o apresentaremos como uma prova em espécie do processo penal. O interrogatório é caracterizado como um ato personalismo oral, que pode ser praticado em qualquer momento público, e um ato bifásico, constituindo de duas partes: o interrogatório de qualificação e o interrogatório de mérito. No interrogatório de qualificação, o magistrado ouvirá o réu qualificado, colhendo dados pessoais. Já durante o interrogatório de mérito, o acusado poderá apresentar a sua versão sobre a acusação. Existe ainda uma terceira classificação de interrogatório, que foi um caminho alterado pela Lei 10.792 de 2003, que é o interrogatório de individualização voltado ao estágio de individualização do ser humano em um julgamento, garantindo a colheita de importantes elementos para a fixação da pena. A obrigatoriedade do interrogatório trata-se da oportunidade que dispõe o réu de informar o juiz a sua versão quanto aos fatos, em verdadeiro exercício de autodefesa. O apresentamento do interrogatório do réu no curso de processo penal é imprescindível, sob a pena de nulidade processual. A falta de interrogatório pode ser encarada como uma nulidade de natureza relativa pelo STF, apto a uma convalidação. O momento adequado para a realização do interrogatório é durante a audiência de instrução e julgamento, sendo o último ato instrutório dela. O interrogatório deve ser ainda orientado pelo princípio de presunção da inocência e o silêncio do imputado. Não pode ser entendido como uma auto-incriminação, uma vez que ele está seguro pelo seu direito de silêncio. A presença do defensor é indispensável nos momentos da declaração dos suspeitos diante das autoridades competentes, garantindo o exercício da defesa técnica e a sua integração com a autodefesa.
o juiz deve assegurar ao réu a possibilidade de entrevistar-se reservadamente com seu advogado, e o réu pode ainda ser retirado da sala quando o juiz verificar que a sua presença causa humilhação ou desconforto na vítima ou na testemunha. O interrogatório do réu preso deve ser realizado em regra no estabelecimento penal em que ele se encontra, mas com a edição da Lei 11.900 de 2009 foi alterada a redação do artigo 185 do CPP, passando a prever, em caráter excepcional, a realização do interrogatório do acusado preso por videoconferência. Para que esse interrogatório seja realizado, deve existir um dever de uma decisão judicial fundamentada com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.792 de 2003. As partes passarão a ter a possibilidade de, após a indignação do juiz, surgirem perguntas ao magistrado, mas sem que possa interrogar diretamente o acusado. Havendo 2 ou mais réus, eles devem ser interrogados separadamente, assim como exige o artigo 191 do Código de Processo Penal. Apesar da Lei 12.850 de 2013 não identificar qual é o momento adequado para a oitiva do delator, a conclusão adequada é que ele deve ser realizada antes dos demais co-réus delatados, após as testemunhas de acusação e antes das testemunhas de defesa. O conceito de confissão é o ato do suspeito admitir a prática de um delito, mas a materialidade desse ato tem que ser analisada por outros meios de provas, porque a confissão por si só não é incriminatória. Além disso, o que valida a confissão é a espontaneidade do acusado, que serão analisados pelo magistrado, agregando-se outras provas do processo para garantir a compatibilidade com que estão sendo admitidos. São considerados alguns dos fundamentos válidos para a confissão: o remorso, arrependimento, alívio interior, a necessidade de explicar, esperança, medo, as questões religiosas e vários outros. Há também os fundamentos de confissões que não são espontâneos, ou seja, são aqueles atos feitos sob pressão psicológica, com agressão física, e também aqueles que confessam crime de terceiros em troca de recompensa financeira. A confissão é retratável e divisível, sendo retratável quando dá ao acusado o direito de voltar atrás daquela confissão, apresentando uma nova confissão com outros fatos. Acerca da divisibilidade, é a capacidade do juiz levar como verdade apenas uma parte da confissão, recusando a outra. Em relação às classificações, ela pode ser dividida quanto ao conteúdo e à oportunidade em que ela é praticada. Quanto ao conteúdo, temos a confissão simples, que é quando o acusado confessa somente um delito, a confissão complexa, que é a admissão de vários atos delituosos, e a confissão qualificada, que é compreendida quando o acusado confessa os atos que lhe prejudiquem, mas alega ter sido excludente de ilicitude. Ela é dividida também quanto à oportunidade em que é praticada, sendo judicial e extrajudicial. A judicial é realizada perante o juiz, ocorre normalmente na oportunidade do interrogatório, embora nada impeça que venha a ser realizada em outro momento no curso do processo. Possui, é claro, maior valor probante do que a confissão realizada extrajudicialmente. A extrajudicialmente é a confissão que é feita sem a presença do juiz, é tratada apenas como um indício. No Brasil, ainda possui mais um tipo de confissão que vem ganhando uma visibilidade notável, que é a delação. A delação seria o ato de denunciar alguém que cometeu algum fato delituoso em conjunto ao que está sendo acusado. Tem valor probatório porque houve confissão de culpa pelo delator. A delação também tem caráter relativo, ou seja, é preciso juntar com as outras provas para sua veracidade. A declaração do ofendido é o sujeito passivo do crime. É a vítima que tem o seu bem jurídico lesado pela infração penal. Na visão da Câmara Leal, as declarações de ofendido são sempre levadas de suspensão, mas não constituem provas. Existem controvérsias
acerca dessa não constituição de provas. Mas, mesmo que haja suspensão, ela não deixa de ser uma prova. Na obrigatoriedade da inquisição, sempre que possível, o ofendido deve ser ouvido pelo juiz, ainda que não tenha sido enrolado pelas partes. Tanto as falsas memórias quanto as mentiras são perigosas para a credibilidade da palavra da vítima e da prova testemunhal. Sendo assim, são necessárias técnicas de interrogatórios que reduzam a indução e facilitem a identificação de falsas memórias. A diferença existe entre o ofendido e a testemunha é que a vítima não pode ser considerada testemunha, pois ela não está sentada em conjunto com as testemunhas no Código de Processo Penal. Ela presta declarações, ela não está testemunhando. Ela dirá quem ela presume ser o autor do crime e poderá também indicar provas para conseguir dados sobre o acusado, uma vez que a vítima tenha o interesse da condenação do réu. Apenas a palavra da vítima não é suficiente para justificar uma sentença condenatória. Ela também não pode se negar a comparecer a depor sob a pena de condução, tampouco pode evocar o direito do silêncio, mas se ela como vítima surgir fatos que possam incriminá-la, ela passa a ter o direito de não autoincriminação e também o direito do silêncio. As normas relativas à proteção do ofendido são a garantia de proteção e manutenção do bem-estar da vítima. Esse foi o resuminho da aula de hoje, espero que goste, deixe um like e compartilha.